Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e hoje estamos aqui para falar sobre a revista A Saga do Batman, novo encadenado, nova coleçãozinha da editora Panini, que está programado para este mês aí, para nós termos o lançamento da primeira edição, mas que nós temos aí o vislumbre já de o que vai estar composto nessa edição, quais são as histórias que estarão nesse primeiro ano que envolve então essa revista. Isso porque a editora Panini disponibilizou a revista tanto da Saga do Batman quanto a Saga do Superman para assinatura, você pode assinar se você quiser, e dentro da informação do site você consegue ver então quais são as edições da revista Batman e da revista Detective Comics que estarão incluídas nessas histórias, nessas edições especificamente. Então eu pretendo que com esse vídeo dar uma destacada rápida aqui nessas edições, nessas histórias, as mais, digamos assim, emblemáticas, falar mais ou menos o período dos anos que vai compreender então o primeiro ano da revista então na Saga do Batman, até porque está prometido 12 edições nesse primeiro momento, né? Então por isso que eu digo que é um ano aí de duração da revista, que a gente vai ter nesse um ano. Evidentemente, se fizer sucesso, eu acredito que a editora Panini vai continuar publicando mais histórias desse encadernado, mas pelo menos está prometido já essas duas edições. Eu digo que eu vou fazer uma passada rápida porque eu estou fazendo uma playlist ali de cada uma das edições. Já falei sobre a edição número 1 e a edição número 2, onde eu falo tete a tete de cada uma das histórias, né? Mostro capa, falo as informações maiores, o que eu acho das histórias, assim por diante, um review basicamente. E vou manter isso para as próximas edições. Então, por isso que eu vou dar uma passada rápida aqui, quando a gente tiver o lançamento especificamente da edição 3, 4, 5 e assim por diante, eu continuo fazendo então esses vídeos dando uma esmiuçada em cada uma dessas edições. Inclusive, se você não conferiu ainda, vou deixar aparecendo a playlist aqui, então desta revista que tem no canal, falando sobre a edição 1 e edição 2. Beleza? Então antes de continuar, não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar a subir nesse YouTube de meu Deus. E se você é novo ou nova, aproveita e se inscreva, porque todo dia tem vídeo aqui no canal, e aqui é um bom local para você ficar muito bem informado do universo do morcego. Então vamos lá, meus amigos, na loja da Panini, na página de assinaturas, na parte de assinaturas, você pode entrar então no Super Pacote Clássicos DC, onde nós temos então a possibilidade de fazer assinatura das duas revistas ao mesmo tempo, que é a Saga do Batman e a Saga do Superman. Lá tem o preço e assim por diante, mas o que nos interessa aqui então é nas informações que é trazido pelo site, onde diz o seguinte: e a coleção A Saga do Batman é composta de 12 volumes com histórias originalmente publicadas em Batman 402, 403, 408 a 444, Detective Comics 579 a 601, Batman Anual 11 a 13, Detective Comics Annual número 1 e The New Titans 60 a 61. Formato americano, 160 a 176 páginas, miolo offset, capa cartão, lombada quadrada. Conforme a gente viu das edições 1 e 2, já nós temos aí em cada encadenado 6 histórias originais. Então basicamente a gente vai ter 72 histórias dentro desse um ano de revista, né? Essas duas edições. E geralmente são 3 histórias do Batman, 3 histórias do Detective Comics, às vezes eles trazem mais uma história que envolve um anual, algo do tipo. Então eles vão abranger um bom tempo. Basicamente eles vão do ano de 86 ali, quando começa Detective Comics e Batman, e vão até o ano de 89. Então temos aí quase 4 anos. Dependendo do mês que começa ali, vai mais ou menos uns 3 anos, na verdade. E o bom deles estarem lançando nessa fase, nesse período aí de anos, as histórias do Batman, é porque sim, vai ter muita coisa inédita, meus amigos, aqui que não saiu, por exemplo, da revista Detective Comics. Da revista Batman já tinha algumas coisas inéditas, mas que acabaram saindo recentemente pela editora Egomosa até. Mas a revista Detective Comics tem muitas coisas que não saíram no Brasil que vão sair nessa coleção, pelo menos tal qual a informação que está constando aqui. Conforme eu já falei então nas edições 1 e 2, nós temos lá o começo que envolve a fase do Mike W. Barr com o Alan Davis, e ao mesmo tempo nós vamos ter as histórias da primeira aparição do Jason Todd pós-crise, isso especificamente na edição 2. Não teremos a publicação de Batman ano 1 nessas histórias, e eu acredito que nem Batman no 2, mas eu fiquei um pouco em dúvida em relação a essa informação, por quê? Aqui dentro do site eles estão dizendo que a Detective Comics começa a partir da edição número 579, só que na verdade as edições 1 e 2 já trazem histórias antes da edição número 579. Pois a publicação dessa revista Detective Comics começa a partir então da edição número 569. As edições 575 a 578 fazem parte do ano 2, que recentemente foi lançado pela editora Panini, o encadenado de capa dura. Eu acredito que, tendo em vista a informação que está aqui, dá indícios que a gente realmente não vai ter republicação de ano 2 dentro dessa coleção, mas não posso afirmar agora com certeza porque a informação está um tanto quanto conturbada aqui. Mas de qualquer maneira então, referente à revista Batman, conforme eu destaquei, essa primeira fase então da revista aí, da saga do Batman, ela vai trazer muito então no que envolve não só a chegada do Jason Todd dentro aí das histórias do Homem-Morcego, Jason Todd pós-crise, sempre bom lembrar, mas também
toda a evolução do personagem, começo, meio e fim, porque nós vamos ter a introdução do personagem, nós vamos ter o momento onde o Jim Starlin começou a colocar o Jason como uma pessoa bem temperamental, não só o momento onde o Max Allan Collins fez toda a exploração do personagem ali, né, toda a questão que envolve a raiva que ele sentia, mas que é uma raiva controlada em relação ao Batman, mas vai pegar então essa evolução de Jim Starlin, tem aquela famosa história onde a gente fica com as suspeitas que o Jason Todd tenha matado o filho de um embaixador, que na verdade ele matou, né, jogou lá de um prédio, a capa inclusive é isso basicamente. Para nós temos a morte de Jason Todd sendo publicada também na saga aqui, nós temos toda a fase que envolve o luto do Batman em relação também à morte do Jason, tem as histórias que envolvem isso, que vem ali com muitas mortes de Batman, vem também ali com as histórias envolvendo o ano 3 vai ser publicado aqui, onde nós temos ali um vislumbre da origem do Dick Grayson sendo o Robin. Para fechar a revista Batman, então, nesse primeiro ano da saga do Batman, com a chegada do Tim Drake. Então você tem uma abordagem completa de começo, meio e fim, não só do Jason Todd, mas pelo menos ali o começo, né, a colocação do Tim Drake dentro das histórias do universo do morcego, um ponto também importante. E todas essas histórias, elas já foram republicadas pela editora Panini dentro de encadenados capa dura. Aqui é uma oportunidade, então, se você não teve como pegar o encadenado de capa dura, se você não gosta, depende aí do seu gosto, pegar então essas histórias dentro desse modelo que é capa cartão um pouco mais econômico. Por isso que nesse encadenado que nós temos aquelas edições de The New Teen Titans, porque a revista do Batman fez um crossover com a revista dos New Titans, os Novos Titãs, para trazer então essa introdução do Tim. E também vai ter publicação de A 10 Noites da Besta, que também é um momento ali onde o Jim Starlin deu aquela forçada para mostrar o Batman sendo aquele cara violento e que deixava as pessoas para morrer. A fase toda do Jim Starlin, que é considerada uma fase negra do Batman, é realmente um momento onde o Jim conseguiu ali colocar o Batman matando, o Robin matando, o Jason Todd matando, ele quase fez, sei lá, o Alfred matar. Mas o Alfred meio que quase mata também, pensa pelo menos nisso, no ano 3, mas não é do Jim Starlin essa história. Eu vi alguns amigos levantando aí uma reclamação em relação ao fato de ele estar republicando essas histórias que foram publicadas naqueles encadenados capaduras recentes, né? Como As 10 Noites da Besta, As Muitas Mortes de Batman e assim por diante, né? Inclusive até o próprio aí, a morte do Jason Todd, né? Que é morte em família. Mas, de novo, repito, aí vai uma questão de opção, capa dura, capa cartonada, o que você prefere. Como são histórias que já tem um certo tempinho de publicação ou de republicação, vai lá uns 2 anos mais ou menos, tem algumas delas que já estão esgotadas dentro do mercado, algumas delas, não todas. Então vai do seu gosto. Eu não acho que necessariamente tem um problema isso tudo, porque pode ter gente que simplesmente não teve como comprar ali a edição capa dura, e pode ter gente que curtiu, né, a capa dura, que é um formato maior, um formato deluxe em alguns casos, que daí fica feliz com esse formato. Então aí vai do seu gosto, né, depende do que você quer. Então eu acho que todas as histórias que fazem parte desse primeiro ano da saga do Batman da revista, do Batman, a original, serão boas histórias, são boas histórias para você acompanhar, mas eu acredito que a grande sacada é lançar esse começo que envolve o Jason Todd, que é um momento assim que não foi tão explorado no Brasil no passado, por exemplo, pela editora Abril, ou por outras editoras também. Então esse talvez seja o grande trunfo nessa parte da revista. Vamos continuar, sempre lembrando que a primeira postagem tem um monte de quadrinhos com desconto, inclusive estou colocando aqui a pré-venda de A Saga do Batman 1 e 2 que estão na Amazon, e da Saga do Batman também, edição número 1, que está em pré-venda no site da loja da Panini, caso você tenha interesse em comprar este encadernado. E se você então for fazer suas compras na loja da Amazon, loja da Panini e assim por diante, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Meu muito obrigado. Aí nós chegamos na Detective Comics. Eu já falei então que a gente tem o começo da publicação da fase do Mike W. Barr, com o Alan Davis, boas histórias, tem aquela história do Sherlock Holmes, tem aquela história do que o Jason leva o tiro, enfim, já me falei bastante desse trabalho aí. Só que nessa parte da Detective Comics, então, nós temos o começo da publicação também na fase do Alan Grant e do Norm Breyfogle, que vai ser um dos momentos aí que a galera tá esperando bastante. Eu, pelo menos, estava bastante esperançoso aí pela republicação desses trabalhos. Antes do Norm Breyfogle entrar na parada aí, nós vamos ter algumas histórias ainda do Mike W. Barr, como por exemplo o fato dele trazer um segundo Duas Caras para fazer um combate com o primeiro Duas Caras, que é uma das versões do Paul Slow, que depois iria ser até refeito, ia ter uma espécie de remake desse personagem pelo Ed Brubaker lá nos anos 2000 na Detective Comics, um bom trabalho até do Ed Brubaker, mas que são histórias inéditas por aqui também. Eu acho legal trazer essas histórias porque é algo que a gente nunca teve publicação aqui, e o Mike W. Barr é um bom escritor, por mais que às vezes ele tenha as ideias meio estranhas, né? Mas antes disso, o Norm Breyfogle já vai ter feito uma edição para então começar na edição 583 realmente com a fase aí do Alan Grant e o John Wagner até fazendo parceria com o Alan Grant para escrever as histórias do Morcego, que a gente vai ter introduções da galeria de vilões aí que o Alan Grant foi criando com o passar do tempo, que são vilões
que talvez eles não cheguem a um Coringa, um Duas Caras ou coisa do tipo, mas pra mim são vilões memoráveis. E trazendo histórias que são provocativas também, como ele vai trazer histórias envolvendo Caça-Ratos, personagem que inclusive vai estar no filme, quer dizer, a segunda na verdade, mas vai ter uma inspiração no Caça-Ratos no filme do Esquadrão Suicida. É uma boa história também. Você vai ter uma história ali que também é inédita, tanto a história do Caça-Ratos, que é inédita, quanto essa que eu vou falar, que envolve filme snuff. Filmes snuff tratam de violências reais, né? São pessoas realmente sofrendo com aquelas coisas e outras pessoas gostando desse tipo de material, uma coisa bizarra. E o Alan Grant e o John Wagner então trazem uma história onde a gente vê o Batman lidando com esse tipo de coisa, uma história também inédita no Brasil. Vai ter também a primeira aparição do Cornelius Steele, que olha esse vilão que eu sempre cito, que eu gosto pra caramba, vocês vão ver então ele estreando aí, né? Vamos ver como é que é essa história dele. Pra gente fechar essa saga do Batman aí nas últimas edições, com uma história comemorativa ali do período Detective Comics número 600, onde nós temos uma história escrita pelo Sam Hamm, que é o mesmo roteirista do primeiro filme do Batman, lá de 89, que traz uma trama que ela parece muito Queda do Morcego, onde a gente vê uma espécie de substituto do Batman, o Bruce Wayne tendo problemas, um vilão que é meio brutalhão, assim, tal qual o Bane. É muito louco, assim, como a Queda do Morcego surgiu e os elementos que a gente vê na Queda do Morcego são parecidos com essa trama de 3 partes. Que nós temos também a introdução do personagem que é o Henry Ducard, que é um personagem importante mais pra frente do Batman, inclusive já foi mencionado, eu diria, no Batman Begins, do filme do Christopher Nolan. Então você vê que é um bom pacote de histórias dentro da revista aqui envolvendo Detective Comics. Eu acho que até a Detective Comics me atrai muito pelo fator de a gente ter muito mais histórias inéditas sendo publicado por agora no Brasil. Então é uma mistura de histórias clássicas ali na revista do Batman, e ao mesmo tempo histórias que são bem exploradas, são bem trabalhadas ali, questões sociais, personagens diferentes. Inclusive eu acredito que tem até a primeira aparição do Scarface também nesse período. Lembrando que sim, eu acredito que ele estreia até inclusive na estreia do próprio Alan Grant, que é na edição número 583. Então olha aí, outro vilão também muito marcante aí, com a primeira aparição aparecendo, então, que beleza. Mas a primeira aparição nele nesse encadenado da saga do Batman. Então, meus amigos, um saldo que pra mim é positivo dentro dos encadenados aqui, né? Pelo menos na questão das histórias originais, o que vai ser publicado, pra mim, é algo que chama muito a minha atenção e dá gosto de ir atrás desse material. É R$ 34,90, eu sei que talvez seja um preço discutível, eu sei que o pessoal tá meio, chateado com esses preços. Não é um preço, assim, que eu diria que é muito abusivo, não é muito barato também, mas a gente tem que entender que o momento tá meio complicado pra tudo aqui em Brasil, né? Mas se não tiver como comprar agora, fique de olho, espere aparecer um desconto, porque esse tipo de quadrinho eu acredito que você vai gostar de ter na sua coleção e você lê também essas histórias do Morcego. Até algumas pessoas me perguntaram nos comentários se a revista Lendas do Cavaleiro das Trevas, os encadenados, vão continuar. Eu acredito que não, até porque eles estão trazendo essa outra coleção que envolve aí histórias antigas do Batman. Pelo que eu me lembro lá, o pessoal da Panini disse que esses encadenados, ou lendas, eles eram encadenados legais, só que o problema é que como eles focavam em uma pessoa específica, Art Goodwin, Jim Aparo, Neil Adams e coisa do tipo, as histórias não seguiam uma sequência cronológica, não seguia a ordem numérica normal. Então isso acaba dificultando, até o pessoal, algumas pessoas reclamavam também sobre isso. Então essa coleção de agora acaba suprindo e trazendo as histórias em ordem cronológica. Então pra mim, legal esse primeiro ano aí dessa revista, da saga do Batman. Vamos acompanhar, vamos curtir ela aí, vamos torcer pra continuar depois também, né? Se tudo der certo, se não acontecer mais problemas de preço e assim por diante envolvendo o Brasil, temos chance de ter essa revista aí ficando por um bom tempo. Será que ela vai continuar a chegar em momentos importantes também nos anos 90? Pode ser que sim, né? Quem sabe? Seria legal. Vamos ver o que vai acontecer. O que você achou então desse primeiro ano de publicação da saga do Batman? Achou que o negócio tá legal, não tá legal? Você é contrário, a favor de republicações de histórias que já saíram recentemente em encadenados capa dura? Traga seus comentários aqui embaixo, quero saber tudo de você. Bem como deixa um morceguinho pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. E curta, compartilhe e se inscreva no canal se você é nova, marque o sininho pra ser notificado nos vídeos. Esse foi ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.